Obrigado por essas gentis palavras de apresentação. Fico muito honrado em estar aqui, em receber esse convite da Unipaz. Já não é a primeira vez que eu tenho essa honra, essa felicidade. E eu gosto sempre de contar uma história. Toda vez eu conto essa história quando eu faço palestra na Unipaz. Eu já faço palestra na Unipaz faz um bocado de tempo. E eu sempre conto essa história. A história que acontece mais ou menos em 1996 ou 7 por aí. Olha, faz tempo. Eu vou até parar de contar essas histórias, senão o pessoal vai achar que a gente é velho, né, Eni? Vê lá que se pode uma coisa dessa. E a história é uma história engraçada porque eu estava nesse momento, no carnaval, em Campina Grande, naquele evento que acontece em Campina Grande. Até hoje acontece, embora que em menor escala, né? Era o Encontro para a Nova Consciência. E o pessoal da organização chegou para mim num dado momento, né? Eu sempre era convidado para fazer palestra lá, mesas redondas e coisas que tais. E chegaram para mim e disseram: Olha, tem um colega seu, o Valdemar Falcão, lá do Rio de Janeiro, que não pôde vir. Você poderia substituí-lo numa mesa redonda? E aí eu perguntei, acho que sim, qual é o tema da mesa redonda? E aí nem me lembro qual era a espiritualidade, não sei das quantas. Eu digo, tá, pode colocar aí que eu vou lá substituí-lo. E qual não foi a minha surpresa? Que estava coordenando a mesa redonda, nada mais, nada menos do que Pierre Vai, fundador da Unipaz. Quando eu vi aquilo, me tremi todinho, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Quem sou eu para sentar ao lado desse homem? Mas agora já tinham chamado meu nome, eu tive que entrar, né? E me sentei ao lado daquele gigante, e esse foi um dos momentos que eu considero assim significativos da minha vida. Então, em honra também a Pierre Weil, né? Esse grande brasileiro que não nasceu no Brasil, mas era um grande brasileiro e que trouxe para nós essa obra, deixou esse legado tão significativo que é a Unipaz e todo o trabalho que ele desenvolveu. Então, estou muito honrado de estar aqui. Eu tenho na Unipaz Pernambuco alguns grandes amigos e estou realmente muito feliz de a gente poder bater esse papo. Então, vamos ao batente, né? Eu vou começar a compartilhar aqui, porque eu tenho alguns slides. Já quero dizer a vocês de antemão que esse material que vocês vão ver aqui, que a gente vai apresentar, ele vai ficar à disposição de vocês, tá? Então, ninguém precisa se preocupar em anotar, em tomar notas, em escrever nada. A não ser que se você queira anotar alguma coisa que já está além dos slides. Mas os slides vão ficar à disposição de quem quiser, através da Unipaz ou através de mim, que qualquer pessoa pode me mandar uma mensagem e eu repasso isso com a maior alegria. Então, esse é o tema: Movimento Celeste, Decisões e Revoluções. O que os astros nos propõem em 2026. E, para começo de conversa, para começo de conversa, eu quero apresentar para vocês umas tantas questões que vão funcionar como se fosse uma espécie de pano de fundo dessa nossa conversa aqui, e de tudo aquilo que os astros venham nos propor em 2026. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a conjunção Júpiter-Saturno e a nova era da consciência. Júpiter e Saturno se encontrando em signos de ar. Este aqui é Júpiter, eu imagino que vocês estejam vendo meu cursor, né? Esse aqui é Júpiter. Ele tem uma participação muito especial hoje. Esse aqui é Saturno, que também tem uma participação muito especial hoje. Então, Júpiter em conjunção com Saturno em signos de ar. O que é que isso exatamente representa? Eu vou aqui até sair um pouco daquela apresentação para olhar para vocês. Estou vendo que o doutor Durão acabou de entrar. Seja muito bem-vindo, doutor Durão. Muito obrigado pelo Uhum. convite. Ocorre o seguinte: Júpiter representa os fatores de expansão. Saturno representa os fatores de contração. Júpiter expande, Saturno contrai. Júpiter faz crescer, Saturno estrutura. E às vezes, para estruturar, ele mingua, para poder a estrutura ficar mais sólida, mais firme. Então, são dois fatores aparentemente discrepantes, mas é exatamente a junção desses dois fatores que estabelece o que nós chamamos de tecido social. Ou seja, Júpiter e Saturno se encontram em média a cada 19 ou 20 anos,
E esse encontro é que estabelece a natureza do tecido social pelos próximos 19 ou 20 anos até o próximo encontro. Muito bem. Nos últimos 200 anos, os encontros entre Júpiter e Saturno aconteceram em signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Ou seja, a partir disso, o tecido social que foi construído ao longo desses últimos 200 anos foi um tecido mais materialista, porque terra tem a ver com a matéria. E se a gente observar direitinho, o que é que a gente construiu, o que é que a humanidade optou por construir nos últimos 200 anos? Máquina a vapor, né? Isso já vem na verdade, de uma crise paradigmática, vamos dizer assim, que começa com René Descartes. Pronto, Eni, lá vou eu falar mal de René Descartes, é triste. Eu tento evitar, mas não consigo. Quando eu vejo, já estou falando mal de René Descartes. E, na verdade, eu não tô, coitado do René Descartes. Se não fosse ele, outro teria escrito o que ele escreveu, que foi o discurso do método, né? Que é talvez o documento que embase, assim, o que até podemos dizer que funda a ciência moderna. E que é uma ciência completamente materializada, apartada da espiritualidade, apartada dos princípios sagrados, como era a ciência anterior, né? E a partir daí a gente tem, nesses últimos 200 anos, o recrudescimento dessas questões, chegando ao mundo que a gente tem hoje, um mundo que dessacraliza a natureza, um mundo que não leva em conta a sacralidade do próprio mundo, a presença de Deus, enfim, uma ciência materialista e que forma, claro, conceitos materialistas. Qual é a boa notícia? A partir de agora, e pelos próximos 200 anos ou quase, as conjunções Júpiter e Saturno vão acontecer em signos do elemento ar, ou seja, Gêmeos, Libra e Aquário. A última que aconteceu, a primeira dessa série, aconteceu no signo de Aquário. O que significa isso então? Se, em, se nesse período em que as conjunções Júpiter-Saturno aconteceram em signos de terra e o tecido social foi todo transformado, foi todo, digamos, construído em função de uma materialidade, agora, com as conjunções Júpiter-Saturno acontecendo em signos de ar, nós temos um tecido social que nos leva a uma espécie de, digamos, de upgrade consciencial. Então, nós estamos, sim, podemos dizer, no limiar de uma nova era de consciência. E se alguém me perguntar, se algum de vocês me perguntar, Haroldo, dá para acreditar no futuro? Sim, dá para acreditar no futuro. Dá para ter fé no futuro? Dá para ter fé no futuro. Dá para ter fé na evolução da humanidade? Sim, dá para ter fé na evolução da humanidade. Dá para ter fé em um momento, em uma era histórica que nós estamos começando agora, em que nós teremos a condição de resgatar a possibilidade de olhar para o nosso semelhante e reconhecê-lo como irmão. E essa é a primeira boa notícia que eu quero dar para vocês. Os próximos 200 anos serão de conjunções Júpiter-Saturno em signos de ar, e isso nos leva realmente a um upgrade consciencial. É claro que nós estamos no começo disso. Isso não é uma coisa que nós vamos ver. Nossos filhos talvez vejam, nossos netos possivelmente vão ver os efeitos, os primeiros efeitos disso. Por enquanto, cabe a nós plantar as sementes. E como é que se diz das tamareiras, né? Uma pessoa que planta tamareira, planta tendo a plena convicção de que nunca vai comer uma tâmara daquela tamareira, né? Porque ela só começa a dar frutos 80, 100 anos depois. Então é o nosso caso agora. Nós somos, digamos, os encarregados dessa semeadura para que nossos filhos e nossos netos possam usufruir desse novo momento da humanidade. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Muito bem. Isto posto, voltando aqui aos nossos slides. Muito bem. Então, esta é a primeira das boas notícias que eu queria dar a vocês. A conjunção Júpiter-Saturno acontecendo em signos de ar pelos próximos 200 anos, levando-nos a essa nova era de consciência. Muito bem.
Outro fator importantíssimo que eu quero trazer para conhecimento de vocês. O índice de Gauchon-Barbot. Esse é um conceito astrológico muito significativo que foi criado por Henri Gauchon e desenvolvido por André Barbeau, ambos astrólogos franceses. André Barbeau faleceu pouco antes da pandemia. Ele até então ainda trabalhava, ele ainda atendia, ele tinha um consultório em Paris. E eles desenvolveram um conceito extremamente significativo para nós, que é um índice que representa, que traduz o grau de tensão da humanidade. Então, o que é que acontece? Se esse índice der muito alto, ou seja, significando dizer que o grau de tensão está muito elevado, nós temos os piores períodos que nós ultrapassamos já, inclusive vários. Vocês vão ver já já como. Quando esse índice está baixo, nós temos os momentos de mais prosperidade. O cálculo disso é engraçado. Na verdade, se baseia na proximidade. Quanto maior a proximidade, mais alto o índice dos planetas lentos, de Júpiter em diante, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quanto mais próximos eles estiverem, maior o índice e, consequentemente, mais tensão. Quanto mais afastados eles estiverem, menor o índice e, consequentemente, menos tensão e mais paz e mais prosperidade. Bem, vamos ver aqui o que é que andou acontecendo no índice nos últimos 100 anos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos específicos. Esse gráfico aqui mostra melhor. Olha aqui. Nós tivemos, aqui a gente tem, digamos, desse ponto aqui em diante, todo o século XXI. E nós temos aqui esse ponto que representa o ponto de maior índice Gauchon-Barbot de todo o século XXI, em 2021. Ora, o que é que nós estávamos vivendo nesse momento aí? Nós estávamos vivendo a pandemia. Essa pandemia, inclusive, acontece, claro que em função do próprio índice, que estava de altíssima tensão, mas também por conta da tríplice conjunção Júpiter, Saturno, Plutão, que aconteceu no final de Capricórnio, a partir do final de 2019, começo de 2020. Então, veja, desde a década de 90, que já falavam que eu digo nós astrólogos já falávamos, sobre o que poderia acontecer entre 2020 e 2024. E, inclusive, o próprio Barbeau falou da palavra pandemia, isso no começo da década de 90. Eu próprio fiz alguns estudos nessa época, no finalzinho, no finalzinho de 2019, cheguei a montar um seminário sobre isso, lá no Museu da Cidade do Recife. Nós debatemos um pouco essas questões e eu esperava, sinceramente, guerra. Eu via guerra acontecendo ali, estava muito preocupado, mas não foi guerra, foi, de fato, aquele episódio que nós todos pudemos testemunhar. E como Capricórnio rege os joelhos, nós vimos o mundo de joelhos naquele momento. Qual é a boa notícia? Estamos agora entre 2021 e 2031 numa queda vertiginosa do índice Gauchon-Barbot, ou seja, nós estamos agora num processo inverso, num processo de ascensão. E até 2031 nós vamos chegar a um momento que deve ser o momento de mais prosperidade, no sentido mais amplo possível da palavra, de todo o século XXI. Então, amigas e amigos, vamos ter paciência, porque ao longo do final dessa década, nós vamos lentamente progredir, vamos lentamente ascender. E chegaremos, no final da década e começo da próxima, a esse ponto ápice de prosperidade, de paz, de desenvolvimento. E acho que essa também é uma excelente notícia para nós. Então, isto posto, vamos voltar agora sim ao tema desse nosso bate-papo. Então vejam, tudo que a gente vai conversar aqui tem como pano de fundo esses dois eventos significativos. As conjunções Júpiter-Saturno acontecendo em signos de ar pelos próximos 200 anos.
E o índice Gauchon-Barbot caindo e despencando, o que produz uma excepcional qualidade de vida, de evolução e de prosperidade nos próximos anos, se Deus quiser. E aí vamos ver agora o que temos mais deste momento, mais momentaneamente. Então nós temos, para começo de conversa, três signos, perdão, três planetas que estão mudando de signo, recentemente mudaram de signo, planetas invisíveis, planetas mais lentos. Quais são eles? Urano, Netuno e Plutão. Então, o que é que acontece? Sempre que um planeta lento muda de signo, isso tem um efeito no nível coletivo. Isso tem um efeito sobre toda a humanidade. Isso tem um efeito que impacta o mundo todo e que impacta as relações internacionais e que impacta as pessoas também, claro, individualmente. Então, vejam só, nós partimos de um pressuposto aqui que é o seguinte: um evento em astrologia é impactante na medida direta em que é raro. Ou seja, quanto mais raro ele for, mais impacto ele causa. Por exemplo, a Lua, todo mês, passa pelos 12 signos do zodíaco. Então ela entra num signo, 2 dias depois já está saindo, está entrando em outro e assim por diante. Então o impacto daquilo é muito pequeno, é muito pontual, é muito momentâneo, né? Já Urano leva 84 anos para dar uma volta. Então, quando ele entra num signo, ele vai passar em torno de 7, 6, 8 anos para entrar no outro. Portanto, é um evento já bem mais significativo, já bem mais raro. Netuno, 156. Plutão, 250 anos para dar uma volta. Ou seja, os eventos associados à mudança destes planetas de signo traduzem sempre mudanças significativas. Vejamos. Veja que Plutão, por exemplo, entrou em Aquário em novembro de 2024. Então ele está no comecinho de Aquário. Ele está agora, acho que no quarto grau de Aquário. E vai permanecer em Aquário até 2043, quando ele vai finalmente entrar em Peixes. Nós sabemos que Aquário é o signo que representa a própria humanidade. O ano passado, inclusive, a Unipaz me convidou para fazer essa palestra, a mesma palestra parecida com essa, foi no final de 2023 ainda, né? Perdão, 2024, é isso mesmo. E eu dei à palestra o seguinte título: Plutão em Aquário e o fim da humanidade. O pobre doutor Pacífico quase entra em parafuso e disse: Haroldo, que conversa é essa? E a gente acabou fazendo até uma outra palestra com as tendências mais do ano de 2025 e etc. Mas eu falava de fim da humanidade por quê? Porque Plutão representa exatamente esse conceito da destruição, né? Da dissolução das coisas. E Aquário representa a humanidade. E aí nós chegamos à conclusão, finalmente, para a tranquilidade do Dr. Pacífico, que na verdade não era o fim da humanidade, mas talvez um fim de uma determinada humanidade. E eu não sei por que agora foi que eu desapareci do vídeo. Pronto, voltei. Mas o fato é que Plutão em Aquário vai fortalecer o coletivo, vai estimular o intelecto, vai estimular o conhecimento, vai ampliar horizontes, vai ampliar perspectivas de caráter transformador para toda a humanidade. Isso já começou desde novembro de 2024, né? Esquentando realmente a partir de 25, e assim permanece até 2043. Portanto, aí nós temos aí uns bons 20 anos, né, de passagem de Plutão, quase 20 anos de Plutão em Aquário. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, Netuno entrando em Áries. Esse já é mais novidades, porque ele acaba de entrar, né? Em janeiro de 26, Netuno entrou em Áries. E aí nós temos uma questão importante. Como muito bem frisou a doutora Eni agora há pouco, Áries, como sendo o primeiro signo do zodíaco, na hora em que o Sol entra em Áries, e que é quando acontece o equinócio invernal, o equinócio de primavera para o hemisfério norte, né? Outono para nós aqui embaixo, mas que nós chamamos de momento da primavera cósmica, que é quando o ano começa. O ano não começa no 1º de janeiro, isso é uma convenção social. O ano começa quando o Sol entra em Áries. Aí sim, o ano começa. Por quê? Porque Áries representa o primeiro signo do zodíaco. É o signo do impulso.
E como Netuno representa a nossa espiritualidade, a maneira como nós lidamos com o sagrado, a maneira como nós nos relacionamos com o que há de mais alto no universo, na hora em que Netuno entra em Áries, algum tipo de impulso nós esperamos que aconteça relacionado a essa questão espiritual. Observe que nos últimos 12 anos, perdão, 14 anos, Netuno transitou em Peixes. E foi um momento muito rico em termos dessa espiritualidade. Observe, inclusive, o seguinte: mal Netuno entrou em Peixes e foi eleito o Papa Francisco, que era um Papa absolutamente pisciano. A começar do nome que ele escolheu, Francisco. Engraçado, eu nunca tinha me tocado que, até então, ninguém, nenhum Papa, houve mais de quase 300 Papas, nenhum tinha escolhido o nome de Francisco, que é um santo tão querido, né, da Igreja Católica, tão celebrado. Mas esse aí foi o primeiro, portanto, a escolher esse nome, o que já nos diz muita coisa, né? Então, um Papa absolutamente pisciano, absolutamente voltado para uma espiritualidade mais contemplativa, uma espiritualidade mais engajada, por outro lado, é, nas práticas sociais e assim por diante. Saindo de Peixes, que é um signo bem mais suave, bem mais contemplativo, Netuno entra em Áries, que é fogo. Peixe é água. Áries é fogo, é impulso, é começo. Então, o que é que nós esperamos a partir disso? Grandes impulsos no que diz respeito à espiritualidade, mas uma espiritualidade talvez mais. Qual é a palavra que eu posso usar? Mais autêntica, talvez, ou mais livre, talvez seja uma boa palavra. Uma espiritualidade que cada vez menos depende de instituições, cada vez menos depende de dogmas, e assim por diante. Por outro lado, esperemos um recrudescimento dos fundamentalismos e dos fanatismos. Esperemos também um recrudescimento na, digamos, ascensão de falsos profetas, porque tudo na vida tem dois lados, né? Então, se por um lado a espiritualidade cresce, por outro lado cresce também a falsa espiritualidade, né? E nós precisamos, claro, ficar atentos ao a separar o joio do trigo, né? E quando eu falo de fundamentalismo, eu falo também de guerras santas, de guerras assim chamadas santas, se é que alguém pode chamar uma guerra de santa. Então, cresce o fanatismo, cresce o fundamentalismo, cresce a violência associada à religiosidade, cresce a violência associada à fé. E a gente já está vendo muito isso, né? Isso já está acontecendo, a gente já tem percebido isso no mundo todo, pessoas próximas a nós e etc. Cabe a nós transformar isso aqui em um momento de evolução. E agora Urano, que entra em Gêmeos em 26 de abril, e aí permanece até agosto de 2032. E esse talvez seja o evento mais importante dessa nossa conversa aqui hoje. Por quê? Porque observem só. Obviamente que Urano entrando em Gêmeos, ele vai trazer de fato, como está colocado aí, expansão intelectual, novos horizontes científicos, inovação, mas é muito mais do que isso. Porque, na verdade, todas as vezes em que Urano transitou em um signo do elemento ar, ou seja, Gêmeos, Libra ou Aquário, ele trouxe, na verdade, ele trouxe algum tipo de ponto de inflexão. E o que é que eu estou chamando aqui de ponto de inflexão? Um ponto, um momento histórico em que alguma evolução, eu não vou dizer que uma revolução paradigmática, mas um avanço técnico-científico tal gerou uma mudança que causou impacto pela humanidade ao longo de décadas. Ou seja, aquele ponto de inflexão é aquele ponto em que ou você se estagna e permanece na mesma, ou você decai, ou você se alavanca, né? E aí, bem, eu tenho certeza que aqui existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar, por exemplo, do que é um ponto de inflexão de uma função matemática, né? Mas eu estou falando aqui de ponto de inflexão social, né? Em que você encontra, às vezes, situações, digamos, de um equilíbrio muito precário
Mas a partir daí, a humanidade sempre soube se alavancar. Vejamos aqui alguns exemplos de passagens de Urano em signos do elemento ar, que trouxeram essas revoluções técnico-científicas. Primeira delas, primeira que eu digo no sentido regressivo, né? Mais próxima de nós, Urano transitou em Aquário, no período que vai de abril de 95 até março de 2003. O que é que estava acontecendo aí no mundo nesse momento? Quem lembra, quem arrisca, quem quer dar um pitaco? Não faz tanto tempo assim. Mas foi exatamente nessa época em que nós tivemos o boom da internet. E o que era o mundo antes disso e o que é o mundo agora. Então, Urano transitando em Aquário trouxe, de fato, um ponto de inflexão que transformou o mundo completamente. Mas vamos regredir um pouquinho mais no tempo, porque Urano transitou num signo de ar antes disso, foi no signo de Libra, entre 1968 e setembro de 1975. O que é que estava acontecendo aí nesse momento? Quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram, ou talvez tenha sido a coisa mais marcante que aconteceu aí? Foi exatamente nessa época que surgiram os microcomputadores. Observe, inclusive, o seguinte: a Microsoft foi fundada exatamente em abril de 1975. Existem alguns antropólogos e historiadores que dizem que o século XX é o mais curto dos séculos, porque evidentemente que a gente não vai se ater a mensurar o século somente do ano zero daquele, ou do ano um daquele signo, daquele século até o ano zero, né? Final, 100 anos depois. Não. Os séculos têm classificações diferentes do ponto de vista histórico, né? Então dizem que o século XX é o mais curto dos séculos, porque ele começou sob os escombros de uma Europa destruída após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1917. E ele se acaba aí, nesse momento, em 75, com a criação dos microcomputadores. Então é interessante notar que o século XX já tinha nascido desde 1975, perdão, o século XXI, né? Já tinha nascido 21 anos antes, porque a partir daí tudo mudou de novo. Detalhe importante, veja que a própria internet ela foi inventada aí nesse período. A internet foi inventada no finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70, para fins militares, utilizada como uma ferramenta de estratégia militar. 20 anos depois é que ela voltou, começou a ser usada de fato, como a gente hoje a conhece, né? Pela World Web Wide. Não, World Wide Web, né? Wide Web. Mas avancemos, ou melhor, recuemos um pouquinho mais no tempo, porque antes disso, Urano tinha transitado no signo de Gêmeos, como agora está transitando. Isso acontece entre 1940, perdão, entre 1900, agosto de 41 até junho de 49. Olha, o que é que estava acontecendo aí? Os primeiros computadores foram inventados, aqueles monstrengos enormes. Tem um chamado Colossus, na universidade lá, não sei de onde. O radar foi inventado aí. Os motores a jato foram inventados aí. E observe, inclusive, o seguinte: o radar, por exemplo, a tecnologia do radar foi que propiciou, foi que possibilitou, décadas mais tarde, a invenção do forno de micro-ondas, o magnetron, que é a metodologia que foi criada a partir do radar, né? E, claro, não poderíamos deixar de citar a energia nuclear, de triste e lamentável lembrança, né? Porque o momento em que um artefato construído nos confins do Ocidente vai ser deflagrado nos confins do Oriente e vai trazer destruição e morte em massa como nunca se viu. Então aí nós temos também aí um ponto de inflexão. O mundo não é mais o mesmo depois disso. O mundo não é mais o mesmo depois disso.
Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, para o momento imediatamente anterior em que Urano transitou em um signo do elemento ar. O que aconteceu? Ele transitou em Aquário entre janeiro de 1912 e janeiro de 1920. O que é que estava acontecendo aí nesse momento? Duas coisas importantíssimas. A primeira delas é o modelo atômico de Bohr e a teoria da relatividade geral de Einstein. E aí nós temos um novo ponto de inflexão, e a partir desse ponto, o mundo também não foi mais o mesmo. Ou seja, nós temos pelo menos quatro pontos ao longo do século XX em que, quando Urano transitava por um signo de ar, novos pontos de inflexão foram trazidos. E a humanidade não foi mais a mesma depois disso. E é por isso que eu estou reputando de tanta importância esse momento agora, em que Urano transita em Gêmeos e que vai ficar lá pelos próximos bons 6 anos. O que significa dizer que nós estamos vivendo um novo ponto de inflexão. E a gente não pode imaginar que vamos pensar em avanços técnicos científicos nesse momento da história da humanidade sem pensar em inteligência artificial. Faz sentido? Ou seja, tudo que a gente viveu, viu, aprendeu, se espantou, se escandalizou, se fascinou, se encantou sobre a inteligência artificial é só a pontinha do iceberg. A coisa começa realmente agora. E aí nós pensamos o seguinte: em que se tornou o mundo décadas depois da descoberta do modelo de Bohr, depois da proclamação da teoria da relatividade, do estabelecimento, melhor digo, né, da teoria da relatividade? Em que se tornou o mundo depois daquele momento em que a energia atômica começava a se marcar presente, em que os jatos, em que os primeiros computadores começaram a surgir, em que se tornou o mundo décadas depois da invenção dos primeiros microcomputadores, em que se tornou o mundo décadas depois do boom da internet, que é o que nós vemos hoje. E aí podemos perguntar, seguindo essa sequência, em que se tornará o mundo daqui a mais 10, 20 ou 30 anos, depois deste ponto de inflexão que nós estamos vivendo agora? Mas lembrem-se, as conjunções Júpiter-Saturno estão acontecendo em signos de ar agora. E, portanto, nós podemos ter esperança de que todo esse ponto de inflexão vai nos levar para o alto, para uma evolução, e não para uma destruição. Amém? Sim. Muito bem, vamos voltar aqui Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no site, no chat, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Não, então vamos em frente. Vamos voltar a compartilhar aqui a nossa tela. Antes da gente continuar, gente, uma pergunta. Vocês estão. A linguagem está tranquila? Está todo mundo compreendendo bem? Alguém tem alguma queixa? Está tudo bem? O doutor Durão fez um positivo ali para mim. Ele fez um positivo duplo. Graças a Deus. Tá bom. Qualquer coisa, por favor, não fiquem preocupados em interromper. Podem perguntar, fiquem à vontade. Tudo bem, vamos em frente então. Ok. Outro evento, e aí a gente vai agora saindo do geral para o específico, né? Vamos falar agora de alguma coisa mais específica, que vai durar um pouco menos de tempo, fevereiro de 26 a abril de 28, ou seja, algo que vai durar aí uns 2 anos e um pouquinho, que é a passagem de Saturno pelo signo de Áries. E aí vejam só. Eu acabei de dizer para vocês que perdão, que Áries é o primeiro signo do zodíaco, primeiro signo do elemento fogo e que está associado a impulso. É até bom poder dizer o seguinte, que
Os signos do zodíaco representam conceitos intelectuais. E é por isso que a gente não pode nunca dizer que o signo tal tem essa, aquela ou aquela outra característica positiva e aquela outra característica negativa. Isso não existe. Signos não têm características, signos são conceitos intelectuais. Por exemplo, um dia Deus estava, acho que ele estava assim meio, sei lá, meio chateado, meio entediado. Ele disse, sabe de uma, eu vou criar um universo. E aí então ele concentrou a energia nas mãos e disse que se faça a luz. Bum! E a luz se fez e o universo nasceu e está até hoje se expandindo. Esse impulso inicial da criação é Hades. Então a gente não pode dizer que isso tem características positivas ou negativas. Agora, um planeta, quando lá chega, aí sim, ele pode pegar uma cor que vai facilitar ou que vai dificultar. Vejamos, por exemplo, é o caso de Saturno em Ares. Se a gente for fazer uma análise do ponto de vista alquímico, a gente diz o seguinte, que o universo é composto de algumas grandezas. Por exemplo, um elemento, um ser qualquer, né, uma substância qualquer, pode ser quente ou pode ser fria, pode ser seca ou pode ser úmida. Então, ela vai ser ou seca ou úmida, e vai ser fria ou quente. Então, você tem, por exemplo, Áries é fogo, e fogo é seco e quente. Já Saturno é frio, ele é frio e seco. Então, quando Saturno entra em Áries, você tem o seco frio no quente, no frio quente. Isso dá uma contração muito grande. Contrai. Saturno em Áries contrai. E ele contrai e começa a nos contrair para que nós tomemos consciência das nossas próprias possibilidades e das nossas próprias limitações. E daí vem aquilo que eu chamei no começo do ano. Publiquei um recadinho, uma provocação, digamos assim, no Instagram, dizendo assim: 2026 começou o ano da decisão. Decida. Porque se você não decide, o universo decide por você. Os seus problemas decidem por você, os desafios que você vai ter que enfrentar acabam decidindo por você. Porque Saturno nos pede exatamente isso. Então, o que é que acontece? Na hora em que Saturno entra em Áries, ele vai começar a cobrar de todos nós como é que andam as nossas estruturas. E quando eu falo de Saturno, eu gosto sempre de falar de um personagem muito querido. Todos vocês conhecem esse personagem, que é o terceiro irmão dos três porquinhos. Eu imagino que todo mundo aqui conhece a história dos três porquinhos. Então eu poderia perguntar a vocês o seguinte: o que é que o terceiro porquinho tinha que os outros dois não tinham? A gente poderia dizer: ah, o terceiro porquinho foi aquele que construiu a casa de tijolo e cimento, né? Os outros dois construíram, eram um pouco mais talvez preguiçosos e não estavam muito atentos ao movimento celeste e construíram uma casa de palha, uma casa de madeira e etc. Então a gente pode dizer, ah, o terceiro porquinho era mais trabalhador, correto? Ah, o terceiro porquinho era mais... Olha, a Govinda já matou a charada. Calma, Govinda, chegamos lá já já. Está tudo bem trabalhado. Pois é, o terceiro porquinho tinha uma visão de futuro, o terceiro porquinho tinha uma capacidade de realização maior, e a gente pode fazer uma lista bem grande daquilo que o terceiro porquinho tinha, que os outros dois não tinham. Mas se a gente fosse resumir em uma única palavra, a gente poderia dizer que o terceiro porquinho tinha uma excepcional capacidade de estruturação. A palavra faz sentido para vocês? Alguém não gosta dessa palavra? Ou seja, o porquinho, na verdade, o terceiro porquinho tinha, na verdade, como disse Govinda muito bem, um excelente Saturno no mapa dele. Pensa num Saturno bom. Na verdade, gente, o terceiro porquinho a Bruna disse que é uma ótima palavra, a estruturação, né, Bruna? Pois é. O terceiro porquinho, na verdade verdadeira, é a própria encarnação de Saturno. Ele é um personagem saturnino.
Na verdade, nós contamos às nossas crianças a história dos três porquinhos para que eles entendam que quando o lobo mau soprar, e o lobo mau de vez em quando sopra, o que for palha vai voar, o que for madeira vai voar. Só vai ficar de pé o que for tijolo e cimento, ou seja, o que tiver as estruturas firmes e sólidas. Evidentemente, minhas amigas e meus amigos, quando eu falo de estruturas, eu estou usando aqui a metáfora da construção física, né? O porquinho construiu lá a casa de tijolo e cimento. Ok, mas na verdade tudo que nós fazemos, tudo que existe ao nosso redor, tudo que existe no construto social, exige uma estrutura. Então, por exemplo, uma carreira profissional precisa ser muito bem estruturada. Um casamento precisa ser muito bem estruturado. Um produto comercial precisa ser muito bem estruturado. E assim por diante. Então, o que é que Saturno em Áries faz? Ele vai passar e começar a cobrar como é que estão as estruturas da gente. Não é à toa que Saturno é chamado de Senhor do Karma. Não é à toa que ele é chamado de o grande cobrador, porque ele cobra. Mas a gente tem que pensar em Saturno não como um inimigo que vem nos destruir. A gente tem que pensar em Saturno como o mestre que vem testar a nossa competência. Aí Saturno é aquele tipo de professor que diz assim: olha, se você não cobrar dos seus alunos uns 130%, eles nunca vão ser capazes de dar 100%. Se você cobrar 100, eles vão chegar nos 80, na melhor das hipóteses. Cobre 130, que aí eles chegam nos 100. Então Saturno é assim. É um mestre disciplinador e cobrador, que cobra de você as estruturas para que você chegue aos 100% da sua estrutura, da sua capacidade de realizar, da sua capacidade de fazer algo que seja significativo e uma contribuição significativa para a humanidade. Por outro lado, Saturno rege as estruturas da economia, por exemplo, a moeda. Saturno rege a moeda, que é o que faz a economia funcionar. Então, quando Saturno entra em Áries, a gente espera algum tipo de crise associada à moeda, nem que seja uma crise para transformar. E é isso que normalmente acontece quando Saturno entra em Áries. Veja que Saturno dá uma volta a cada 30 anos, mais ou menos, 29 anos e meio. Então, 29 anos e meio atrás, no Brasil, por exemplo, o que é que estava acontecendo? A gente estava vencendo a inflação, que foi um fantasma durante mais de 10 anos. O que é que pode acontecer agora com a nossa moeda, né? Ou com as moedas do mundo? Por outro lado, Saturno entrando em Áries pode desencadear o recrudescimento da violência e das guerras do mundo. A Simone Coelho está trazendo a prudência como uma das competências do terceiro porquinho, né? Pois é, não tenha dúvida. Uma boa palavra para Saturno também, a prudência. Segundo Aristóteles, a mãe de todas as virtudes, né? Tudo bem. Obrigado pela participação. Ok, vamos voltar lá para os nossos slides para a gente seguir aqui mais ou menos uma sequência organizada. Senão me dando a falar e acabo não dizendo nada. Falo, 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 não digo nada. Muito bem, vamos lá então. O que é que nós temos mais aqui? Pronto. Nós temos também algo muito importante, essa triangulação Urano-Netuno-Plutão, que é a coisa melhor desse século XXI e que a gente está vivendo ela agora, né? Inclusive assim, pronto, aí dá para vocês verem, né? Aqui está Urano, eu marquei esse ponto aqui na hora exata em que Urano entra em Gêmeos, que é agora em 26 de maio, não, de abril. E você tem aqui Plutão a 5 de Aquário, você tem Netuno a 3 de Áries, né? Então forma essa triangulação, que é uma triangulação azul, ou seja, facilitadora, entre os três planetas mais lentos. E como eu falei agora há pouco, quanto mais raro o evento, mais impacto ele causa. E quanto mais lento o planeta, mais raros são os eventos que eles causam. Então, essa configuração aqui, ela não aconteceu nos últimos 1000 anos. E é uma configuração extremamente positiva. Saturno entrou aqui de, digamos, de convidado, né? Eu coloquei ele aí só para destacar que ele está aqui pertinho de Netuno também. Mas Netuno, Plutão e Urano
permeiam isso aí, e até meados do ano que vem, até eu acho, se não me falha a memória, março do ano que vem, essa configuração ainda está acontecendo, né? E isso vai, claro, nos ajudar bastante, porque vai nos ajudar a lidar melhor com essas questões que eu coloco aqui, por exemplo. Porque, vejam só, observem só, eu estou falando aqui de um trígono Urano-Plutão. O trígono Urano-Plutão, voltando aqui para o mapa, é isso aqui. Essa lente Urano e Plutão, ela vai ficar aqui até 2028. Plutão avança, Urano avança também. Depois Plutão retrograda, aí Urano retrograda também. Mas eles ficam ali naquela linha até 2028. Netuno depois vai avançar e vai sair do triângulo, né? Meados do ano que vem, essa triangulação não existe mais, mas essa linha aqui, ela permanece até 2028. E por que ela é tão importante para nós? Porque ela vai representar exatamente esse progresso, esse avanço, um desenvolvimento muito grande, uma capacidade maior de comunicação entre as pessoas. E, sobretudo, vai nos ajudar a gerar opções para que a inteligência artificial não venha a prejudicar a humanidade. Porque essa é uma preocupação muito grande que as pessoas têm, e com razão. E com razão. Inclusive, eu não vou nem entrar na ideia de uma inteligência artificial que vá se voltar contra a humanidade. Eu acho até que isso é possível, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de como vai ficar a humanidade, de como vão ficar os nossos jovens quando perderem a necessidade de pensar, quando perderem a necessidade de criar, quando se desconectarem da própria mente para se entregar a uma mente artificial. Qual é o resultado disso? Eu confesso a vocês que isso é uma coisa que me preocupa muito. Outro dia desse eu vi a sinopse de um filme, eu não vi o filme, mas achei muito interessante o argumento. Até vou querer ver depois o filme. A história de um rapaz que era, assim, o pior aluno da sala, completamente assim, semi-analfabeto, não estava interessado em ler nada, em aprender nada. Era uma tragédia o cidadão. Mas aconteceu um acidente com ele e ele ficou num sono criogênico durante 500 anos, acordou 500 anos depois e descobriu que era o ser mais inteligente da Terra. Olha que interessante. E aí cabia a ele agora liderar aquela nova humanidade na direção de um caminho melhor. E eu digo, meu Deus do céu, eu espero que isso não seja uma daquelas ficções científicas visionárias que acabam prevendo o futuro, né? Mas, se nós não pudermos, se nós não tivermos o cuidado de limitar o uso desse negócio, nós vamos gerar vamos criar uma geração de, de débeis mentais. Mas, durante esse período, pelo menos, em que Urano e Plutão estão em trígono, e esse é um ponto de inflexão significativo, como falamos agora há pouco, nós podemos acreditar que seremos capazes de gerar opções para que a IA não nos prejudique tanto assim, a médio e longo prazo. Vamos em frente. Pronto. Aqui, essa é a vedete do momento. Essa é talvez o evento que vai ser melhor de falar, de vocês ouvirem, porque representa realmente um momento particularmente rico. Júpiter vai entrar em Leão em junho de 26 e ali permanece até julho de 27, ou seja, pouco mais de um ano de passagem, e é isso mesmo, que ele normalmente passa em cada signo, um ano, pouco mais ou pouco menos de um ano. A volta completa de Júpiter se dá em 11 anos e meio a 12 anos. Então, se você divide isso por 12 signos, vai dar um ano para cada signo, mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos, né? E por que esse evento é tão importante? Porque Júpiter em signos de fogo, e ele próprio é um planeta do fogo, né? Ele rege inclusive o signo de Sagitário, e quando ele entra em signo de fogo, ele dá uma inflamada geral. Só que Júpiter representa, como eu falei agora há pouco, os fatores de expansão, enquanto Saturno representa os fatores de contração, lembram? Então, significa dizer que quando Júpiter entra em Leão, ele vai trazer realmente uma grande expansão, um grande desenvolvimento e um grande crescimento. Acontece, porém, o seguinte: Saturno está entrando em Áries. Ora, de Áries para Leão, nós temos
120 graus, nós temos, portanto, ali um trígono, ou seja, uma linha azul daquela, né? Quando o Júpiter entrar em Leão, depois de algum tempo, ele vai fazer um trígono com Saturno. Ele vai, digamos, se afinar com Saturno. Isso é interessante porque nos traz algumas questões importantes para a gente refletir. Primeira delas, nós falamos agora há pouco, o terceiro porquinho era muito bom de Saturno, correto? Mas se ele tivesse um Júpiter trabalhando ao lado dele, aí é que a coisa ia funcionar, que ia ser uma maravilha mesmo. Aí ele ia transformar aquela casinha dele num apartamento assim, num shopping center, ele ia levar progresso para aquela região toda, ia ser um negócio espetacular. Porque é exatamente isso que acontece. Júpiter representa a produção, vamos assim dizer. Saturno representa os fatores de produção. Deixa eu explicar isso melhor. Imagine você o seguinte: uma bailarina que chega ao final do seu espetáculo e é ovacionada e aplaudida de pé durante 30 minutos. Visualizaram a cena? Então tá a moça lá, muito bem vestida, com aquela roupinha de bailarina, né? E o povo não para de aplaudir, ela já tá cansada, quer ir embora, mas o povo lá aplaudindo toda a volta e se inclina mais uma vez, e agradece, o povo aplaude e joga flores para ela e grita. Nossa, que espetáculo! Isso é Júpiter. Expansão. Os 8 meses antes do espetáculo, que ela passou treinando 12 horas por dia, até ficar com os pés doídos e cheios de calos, sangrando. Esses são os fatores de produção, é Saturno. Deu para entender a imagem? Então, Júpiter entrando em Sagitário, em Leão, ele vai dizer assim: quem tiver coragem para se expor, quem tiver coragem para se colocar no centro, para se colocar no palco, para assumir o próprio brilho, vai brilhar. Se, e somente se, tiver o que mostrar. Se a bailarina não tivesse treinado 8 meses, 12 horas por dia, ela não ia ter aquele mesmo resultado. Então, é um momento em que as máscaras caem, é um momento em que a verdade se expõe. E quem não for realmente competente e está fazendo apenas de conta que é competente, não vai se manter. Então, as estruturas precisam estar prontas para que esse brilho aconteça. Por outro lado, Júpiter em Leão traz uma beleza muito grande sobre um determinado aspecto. É, há quem diga, né, a astrologia mundana vai dizer que Leão é o signo do ego. Na verdade, Leão é o signo da vitória sobre o ego. Está aqui a doutora Eni, está aqui o doutor Zé Carlos, está aqui a doutora Regina Fischer, está aqui a doutora Govinda, não sei se tem mais alguém, assim, que estudaram astrologia comigo, me deram essa honra, né? E vão lembrar que eu dizia sempre, cada signo tem uma frase que a gente chamava de frase conceito, né? Não era assim que eu chamava de frase semente, né? Pensamento semente. Então, signo tal, qual é o pensamento semente? Tem esse. Sabe qual era o pensamento semente de Leão? Era assim: existem dois tipos de pessoas inteligentes no mundo: aquelas que brilham e aquelas cujo espírito resplandece. Aquelas que brilham jogam todos ao seu redor na escuridão. Aquelas cujo espírito resplandece ilumina todos ao seu redor. Ou seja, vencer o ego significa deixar que algo muito maior do que eu brilhe através de mim. E isso é leão. Então, o leão não é o signo do ego, é a vitória sobre o ego. Agora, quando o planeta entra lá, ele pode optar pelo outro lado, que é o lado que a gente chama de sombra. Então, Júpiter em Leão resgata a nobreza humana, essa linda virtude que é a nobreza, que é a magnanimidade humana. Mas o outro lado também pode acontecer. Então, vão surgir sempre aqueles mais, digamos assim, mais empoados, mais arrogantes e mais, digamos, mais falantes,
né, que vão ter pouco conteúdo, mas fatalmente vão ser desmascarados. Então é uma boa hora, gente, para que quem é competente, para que quem faz um trabalho bom, quem faz um trabalho que acredita, sair para o mundo, botar a boca no trombone, se colocar no palco, se colocar sobre os holofotes, para mostrar a estrutura boa e bem elaborada que tem. Começamos no meado do ano de 2026 e vamos até meados do ano de 2027 com essa passagem de Júpiter em Leão. Um ótimo momento, portanto, de expansão, de crescimento e que convida a gente a ousar, a se lançar para o mundo. Tudo bem até aí, gente? Podemos continuar? Muito bem, vamos lá então. Um ponto nevrálgico de 2026, na verdade só tem um, que é o pior período do ano, o período que vai entre julho e agosto, porque Júpiter faz oposição com Plutão e forma um berço. Deixa eu explicar a vocês o que é isso. Na verdade, eu vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu tentar montar aqui, interromper aqui essa apresentação por um momento, para montar aqui. Pronto, consegui. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui agora uma animação do sistema de computador de cálculo astrológico que representa o andamento do ano, perdão, o andamento do movimento celeste ao longo do ano. Vocês estão vendo aqui um gráfico astrológico? Está aparecendo para vocês? Ok. Então vamos lá, vejam só. Cada movimento, cada clique desse vai avançar em um dia, tá? Então vejam só o que vai acontecer aí. Estamos agora em abril de 26 e aqui está pronto, a triangulação Urano-Plutão, Plutão-Netuno está acontecendo aí agora. Já estamos entrando agora em maio de 26. É só para vocês terem uma ideia de como é que o movimento celeste acontece, né? Júpiter está aqui, olha, a 20 de Câncer. Ele já está se aproximando para entrar em Leão, o que deve acontecer em junho de 26, né? Maio de 26. A triangulação perfeitinha aqui, tá vendo? Pronto. E aqui está a oposição. Pronto, chegou. Chegou onde eu queria. Vamos parar aqui. Essa é a oposição entre Júpiter e Plutão, tá? E aí eles se colocam numa posição tal que forma um triângulo para cá e um triângulo para cá. Todo mundo está conseguindo ver isso aí? A gente chama isso de configuração do berço. É uma configuração muito interessante, porque ela representa o seguinte: não parece um cestinho, né? Um cesto ou um berço. Também pode ser chamado de configuração do cesto. E aí o que é que acontece? Essa linha vermelha aqui, e a gente sabe o seguinte, que as linhas azuis representam facilidades, talentos, expansão, enquanto que as linhas vermelhas representam desafios, tensões, problemas que a gente vai ter que resolver, né? Então, o que é que acontece aí? As linhas que formam os ângulos entre os planetas podem formar figuras, triângulos, quadrados, trapézios, como é esse caso aí, enfim. E cada uma dessas figuras tem um determinado significado. Qual é o significado do berço? O berço é um local onde a gente fica tranquilo. O berço é um local onde a gente fica seguro. E como a gente se sente seguro, a gente não quer sair dali. É como se essa linha vermelha aqui fosse uma espécie de
tampa do berço. E nessa tampa do berço, é como se a gente não conseguisse sair da tampa. O berço está aqui, é como se tivesse uma tampa aqui, e eu quero sair do. Eu não consigo botar a cabeça para fora do berço. Alguma coisa me impede, me puxa para lá. Quem tem uma configuração do berço no seu mapa, provavelmente pode ter dificuldades para se expor, para sair da zona de conforto, para se lançar em alguma aventura. E essa configuração está acontecendo exatamente aí, na hora que Júpiter entra em Leão. Mas, Haroldo, não é um contrassenso que você está dizendo, não é um paradoxo, porque você acabou de dizer que Júpiter em Leão chama para essa exposição. E como é que agora essa configuração meio que inibe essa exposição? Isso não é um paradoxo? É, é. Mas o certo tem seus paradoxos, assim como nós, seres humanos, temos nossos paradoxos. E o fato é que, digamos assim, nós vamos ter a chance de romper o berço. Aquelas pessoas que gostam de ficar no fundo do berço, aquelas pessoas que gostam de ficar na sua zona de conforto, que não ousam, que não conseguem avançar, têm, nesse período, uma excelente chance de romper a tampa do seu berço para ir para o mundo, mostrar aquilo que tem que mostrar, experienciar e trazer o legado que tem que trazer a cumprir melhor sua missão, cumprir melhor seu propósito. Porque eu parto do pressuposto, e isso aí é uma crença pessoal minha, que ninguém veio aqui a esse nosso simpático planetinha azul só para trabalhar, 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 pagar as contas no final do mês e começar tudo de novo. Não. Isso é só uma parte da história. Cada um de nós tem algo a contribuir, cada um de nós tem alguma coisa para fazer. E muitos de nós não vão além disso porque gostam de ficar no fundo do berço. E aí vão vivendo, vão levando a vida, vão indo, mas sem de fato ter experienciado, ter experimentado, digamos, ou o fracasso, ou a vitória, mas sem ter vivenciado a tentativa. E esse vai ser um ano maravilhoso para a gente tentar, para a gente se lançar, para a gente ousar, para a gente buscar de fato algo de novo, algo de diferente, algo de mais ousado na nossa vida. Vamos em frente. Ver se tem alguma. Que linda esta imagem, Haroldo. A Bruna disse. Eu não sei qual foi a imagem. Acho que foi a imagem de Urano, de Leão, né? De Júpiter em Leão. Ok, vamos voltar lá nos nossos slides. Muito bem. Bom, aqui vamos ver aqui uma outra coisa agora. Eu falei a vocês que o ano começa quando o Sol entra em Áries, né? Então, este aqui é o mapa da entrada do Sol em Áries. Veja que o Sol, que é essa bolinha vermelha aqui, com esse círculo com um ponto no centro, ele está em 0 grau e 0 minuto de Áries. Ele acabou de entrar em Áries, que é esse pedaço do céu aqui. Aí nós chamamos isso de equinócio, o momento em que acontece o equinócio invernal, né? A primavera cósmica. Veja que a palavra primavera vem de primus veritas, ou seja, a primeira verdade, que é Áries. É o momento em que o Sol entra, encosta, toca, tem contato com a primeira verdade do zodíaco, que é o signo de Áries, né? Então a gente diz assim, é a primavera. Mas aqui não é outono, Haroldo? É, mas a gente chama de primavera cósmica nesse sentido de que o ano está começando, o ciclo está se reiniciando, as estações estão se reiniciando. E aí começa o outono para nós, hemisfério norte, a primavera. E aí o que é que a gente faz? A gente faz o mapa deste exato momento para, por exemplo, Brasília. E aí a gente tem o mapa que a gente chama de mapa do equinócio, o mapa do retorno solar, perdão, do ingresso solar para aquele país, no caso, o Brasil. Então, esse é o mapa do Brasil, né, porque está montado para Brasília, capital do nosso país, no equinócio vernal em Áries, agora no dia 20 de março. E o que é que esse mapa nos traz? Para começo de conversa, vejam só, nós temos não só Sol em Áries, mas nós temos Netuno, que acabou de entrar, como nós falamos, nós temos Saturno, que acabou de entrar, como nós falamos, e nós temos também Vênus e Lua. Ou seja, nós temos um, dois, três, quatro, cinco astros
Ainda por cima o Quirón ali também, que a gente não leva muito em conta porque não é planeta, mas é um ponto a ser considerado também. No signo de Áries, ou seja, é um ano muito ariano. É um ano muito ariano, mas muito ariano mesmo. Portanto, um ano de grande impulso, né? Para o mundo todo, porque isso acontece no mundo todo. Só que no Brasil acontece aonde? Na casa 10. E o que é a casa 10? Do ponto de vista da astrologia mundial, né? Que é a astrologia dos grandes ciclos, que é a astrologia dos países, que é a astrologia das relações internacionais, né? No mapa de uma pessoa, a casa 10 poderia ser associada à sua profissão, ao seu status, à sua imagem social. Num país, a casa 10 está associada ao governo, às lideranças que estão ali à frente daquele país naquele momento, né? Então você tem ali uma carga muito grande. Essa carga muito grande em Áries pode significar, bom, como tudo em astrologia, pode ter dois significados. Primeiro, grandes impulsos que o governo há de dar. E aí a gente já fica imaginando que esse governo a que eu me refiro não é o governo atual, mas é o próximo, seja ele quem for, né? Porque é evidentemente que o quando o próximo equinócio acontecer, já é o novo governo que vai estar em ascensão. A segunda coisa é que essa concentração toda em Áries pode se traduzir em muito conflito, muita confusão e muita discussão e muita violência até. E, inclusive, quem domina esse mapa, e esse é um conceito um pouco mais sofisticado, os mapas têm uma configuração dominante. Qualquer um dos meus alunos aqui que me deu essa honra de estudar astrologia comigo vai dizer a vocês. Você pega um mapa, qual é a primeira obrigação que você tem quando pega um mapa? Ver qual é a dominante. E se você identifica uma dominante naquele mapa, aquilo é mais forte do que o Sol, do que a Lua, do que o ascendente, do que qualquer outra coisa, né? É, Então, o que acontece? Quem é que domina esse mapa? Marte. Marte é o dominante desse mapa. E Marte é o deus da guerra. E, inclusive, é o regente natural do signo de Áries. Portanto, ele é o que a gente chama de dispositor. Ele manda em todos esses planetas que estão em Áries, porque ele é o dono da casa. Então, é um ano altamente marcial para o Brasil. E quando eu digo marcial, não é no sentido é marcial no sentido de Marte. Marcial vem de Marte, né? Um ano de muita presença marcial. E é sob esta égide aí que as nossas eleições vão acontecer. Observe você, vamos ver aqui alguns detalhes importantes. Esse é o mapa do Brasil, né? O mapa natal astrológico do Brasil. 7 de setembro de 1822, não me falha a memória, 16 e 24, alguma coisa assim, às margens do Riacho Piranha. É aí que nasce o Brasil enquanto país, né? E aí a gente pode fazer uma composição, né, deste mapa aqui do ano e como é que ele impacta o nosso mapa natal do país. E aí nós temos alguns pontos aqui interessantes a serem considerados. Então vejam só. Plutão, na casa 8 do mapa do equinócio, em quadratura com Marte do mapa natal do Brasil. Então veja, Marte já é o dominante do mapa esse ano, e Plutão na casa 8, que é uma casa que está associada à destruição e morte, né? Em quadratura com Marte no mapa natal do Brasil. Então, conflito entre os poderes, isso já vem desde o ano passado, porque o ano passado Plutão já estava em quadratura, permaneceu este ano agora, entre os poderes da República, né, que a gente tem visto demais isso. Crise econômica, o ano passado Plutão estava na 12 do mapa natal do mapa do equinócio, esse ano está na 8. E a 8 é a casa da crise econômica, a 8 é a casa dos impostos, a 8 é a casa da dívida pública. Então a gente pode ter aí, imaginar aí que o Brasil pode vir a enfrentar ao longo desse próximo tempo, desse próximo ano, algumas crises significativas do ponto de vista econômico mesmo, né? E ainda mais violência do que a gente já tem enfrentado. Por outro lado, Urano em touro do mapa do equinócio faz um sexto, ou seja, um ano de 60 graus, que é uma linha azul, muito bonita, com Plutão no mapa natal do Brasil, ou seja, que está na casa 2, casa das finanças, casa da produção e assim por diante. Então, por meio de tecnologia e inovação, se nós conseguirmos virar essa chave
aí nós podemos gerar riquezas, o Brasil pode gerar riquezas e pode trazer aí uma contribuição significativa para o próprio mundo, né? Netuno na casa 10 do mapa do equinócio, fazendo quadratura com Netuno do mapa, ou seja, Netuno e quadratura com Netuno. Vejam só, né? A posição que Netuno está hoje forma 90 graus com a posição em que ele estava quando o Brasil nasceu, né? Que é o que a gente chama de quadratura. Ora, Netuno está associado à fé, eu falei a vocês agora há pouco. Netuno está associado à espiritualidade. Oi, eu desapareci, foi? O que aconteceu comigo? Ah, alguma coisa aconteceu de errado aqui. Pronto, voltei. Então, como eu dizia, Netuno representa a fé, representa a nossa ligação com o sagrado e assim por diante. Mas, de uma maneira mais mundana falando, ele representa as coisas em que nós acreditamos, as coisas em que nós temos como verdade. Então, essa quadratura de Netuno com Netuno pode representar uma forte perda de fé no governo central. Uma coisa que a gente já tem visto, né? O governo está sob uma severa crise nesse momento, precisando responder umas tantas coisas. E esse é um fator que eu considero que pode ser preponderante sobre as eleições que nós vamos ter agora, né? No final do ano, né? Eu não vou fazer previsão nenhuma, está muito cedo para fazer previsão. Eu teria que ter o mapa de todos os candidatos, precisaria ter uma autorização de cada um deles para falar. Eu não faço isso sem uma autorização. Já peguei muita briga com a imprensa por causa disso. Mas eu não vou falar do Lula, do Flávio Bolsonaro, ou seja lá mais quem apareça, se eles não me derem autorização para falar. Não, não, eu não faria isso. Então não vou fazer nenhuma previsão, mas entendo que podemos discutir, podemos debater um pouco digamos, o astral geral do país nessas eleições, que é esse que eu estou trazendo agora. E aí nós podemos chegar ao final do nosso bate-papo. E antes de chegar ao final desse bate-papo, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Mas antes ainda dessa reflexão, quero me colocar à disposição de vocês. Aí estão os meus contatos, tá? Telefone, o Instagram, Facebook, nosso e-mail, o nosso site. Estou à disposição de vocês para atendimentos astrológicos, atendimentos com a constelação astrosistêmica, que é essa técnica que eu criei e que casa a astrologia com as constelações familiares. O nosso trabalho de mentoria também baseado na astrologia, né? E que tem trazido resultados muito bonitos, né? Então, no caso da constelação, por exemplo, é muito interessante você ter a possibilidade de constelar, por exemplo, um eclipse que acontece na sua casa 4. Olha que interessante. Ou você constelar a sua lua, ou você constelar a sua mãe a partir do que o seu mapa mostra da sua relação com sua mãe e assim por diante. Então tem sido uma coisa muito rica para mim, tenho aprendido muito com essa técnica nos últimos 3 anos, que é quando ela chegou aí ao mundo e com todas as pessoas que me dão a honra de me visitar, né? E quero fazer também um convite a vocês, né? Nós temos um grupo do WhatsApp, muitas das pessoas que estão aqui agora me dando a honra de me ouvir, fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, é um grupo inclusive silencioso, só quem posta é o administrador, que sou eu, para evitar qualquer confusão, qualquer discussão, né, inclusive política. Então, quando tem algum evento mais significativo no céu, quando tem um artigo interessante, quando tem alguma coisa, alguma configuração, alguma conjunção significativa acontecendo, a gente coloca lá no grupo. E qualquer pessoa que se interesse por astrologia e quiser participar do nosso grupo, será uma imensa alegria, uma imensa honra. Entre em contato comigo, que a gente lhe manda um convite. Então, vamos a essa nossa reflexão. E essa reflexão eu peguei de empréstimo deste camarada aqui. Alguém conhece esse camarada aí? Bom, ele está, digamos, um pouco mais estilizado do que o normal, né? Essa imagem aí eu gerei a partir da inteligência artificial, né? Esse aí é Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Ele é mais famoso por ser autor da Divina Comédia, né? Mas ele tem vários livros escritos, inclusive Dante era astrólogo. Pouca gente sabe disso, mas Dante era um astrólogo. Inclusive, ele tem um livro importantíssimo chamado O Convívio, que é um tratado de astrologia.
Então ele era um astrólogo, inclusive renomado, mas ficou mais conhecido como escritor, né? Autor da Divina Comédia, considerado por muita gente o maior expoente da literatura no Ocidente, né? Até hoje. Ninguém escreveu, acho que nada mais importante do que a Divina Comédia, né? E é desse livro, aliás, não desse livro, mas de um outro livro dele chamado De Monarchia, ou Da Monarquia, que eu trouxe esse conceito para debater com vocês, para trazer como reflexão para vocês, pegando carona nessa coisa de Urano estar entrando em Gêmeos, porque Urano, um dos valores significativos associados a Urano é a liberdade. E Urano em Gêmeos vai nos ajudar a integrar as coisas que aparentemente são díspares, para que nós possamos reconquistar uma verdadeira liberdade. Mas o que é liberdade, afinal? O que é liberdade? Durante muito tempo, quem é do tempo vai lembrar, na década de 70, a gente ouviu uma canção que dizia assim: Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Que era um comercial de uma calça jeans US Top, né? Ou seja, a liberdade era usar uma calça velha, usar. Talvez aquilo ali, claro, estava se refletindo nos movimentos de contracultura, né? O movimento hippie, faça amor, não faça guerra. Então, ser livre era usar uma calça velha. Era um conceito, né? Milor Fernandes brinca dizendo que ser livre é a pessoa fazer tudo que ela quer, na hora que quer, do jeito que quer. O que significa dizer que a única pessoa livre é o tirano. Milor Fernandes é muito cheio de graça. Mas eu vou trazer para vocês esse outro conceito de Dante, nesse livro chamado Da Monarquia. Aliás, um livro que eu recomendo que vocês não leiam. Olha, vão por mim, não leiam esse livro, porque corre o sério risco de vocês se tornarem monarquistas. É complicado. Hoje em dia, ser monarquista pode ser um negócio meio complicado. Então, sugiro que vocês não leiam, ou leiam, porque é um livro maravilhoso, né? E quem sabe vocês até, digamos, a gente pode realçar o conceito da democracia a partir do conceito que Dante traz da monarquia. Mas é um belo livro. E é desse livro que ele traz esse conceito aqui, que eu quero trazer para vocês como uma reflexão final, para a gente pensar um pouco sobre tudo isso que a gente discutiu. Consiste a liberdade em funcionar o homem segundo a sua natureza, o que ele alcança quando reflete na Terra as harmonias celestes. Ou seja, o homem só é livre de verdade quando ele funciona segundo a natureza dele. O fato é que, se não formos capazes de pensar a nossa própria identidade, o inconsciente coletivo, a mídia, vai pensar para você e vai criar uma imagem para você. E quando você menos esperar, você está caminhando naquela direção daquela imagem, achando que é livre. E, na verdade, está simplesmente seguindo um script que escreveram para você. Então, nós somos livres, sim, quando funcionamos segundo a nossa própria natureza. E a frase poderia terminar aí, né? Consiste a liberdade em funcionar o homem segundo sua natureza. Ponto. Eu não poderia terminar aí, mas ele deu uma vírgula e disse: Isso a gente consegue quando a gente reflete na Terra as harmonias celestes, ou seja, quando nós conseguimos refletir na Terra aquilo que o céu nos traz enquanto perfeição cósmica, enquanto harmonia, enquanto, digamos, completude sistêmica, se é que nós podemos falar dessa maneira em relação ao céu. Então é isso que a gente quer deixar para vocês, é isso que eu espero que a gente consiga levar dessa nossa conversa, a nossa capacidade de ser livres, funcionando segundo aquilo que nós somos e não aquilo que o mundo insiste em dizer que nós devemos ser. Então, gente, muito obrigado pela paciência de ter me ouvido. Estou aqui à disposição de vocês para qualquer conversa, para qualquer bate-papo, para qualquer dúvida, para qualquer questionamento. E muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Haroldo. Eu não sei, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. É muita informação, é muito assunto, a gente sabe, mas pode ser que tenha surgido algum ponto que gostaria de ter mais esclarecido, alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa é a hora. Eu queria saber, Haroldo, antes de passar para outra pessoa, se isso que você falou com relação é, é a questão do início do ano em Brasília, que é se a gente replicar para o mundo,
é um arrefecimento das guerras, é um aumento da violência também no mundo, né? sem É dúvida. isso me deixou triste. É triste Porque mesmo, mas porque é triste. Porque é o que a gente imagina. reverbera, né? É a mesma situação, né? É, Veja, inclusive tem um detalhe, né? É, evidentemente que aquele mapa foi montado para Brasília, então você tem gêmeos ascendentes, e uhum, consequentemente vai ter peixe no meio do céu, e toda aquela carga de Áries vai cair na cada 10. sim, Mas a posição planetária é a mesma para qualquer lugar do mundo. Então, se eu montasse, por exemplo, aquele mapa ali para, digamos, Washington, ou Teherã, ou Tel Aviv, você poderia ter mapas diferentes, mas a posição dos planetas seria idêntica. Então, sim. aquela carga todinha em áreas vale para toda a humanidade. Alguém perguntou aí sobre o berço. Quem foi? Foi Betty? Foi? Tem um chat aí, alguém perguntando. Deixa eu olhar. Tem umas Foi perguntas aqui. Simone, né, eu acho. Simone Coelho, o berço será quando? Simone, o berço vai acontecer, deixa eu dizer a vocês exatamente, olha aqui, a partir de junho, finalzinho de junho, começo de julho, para ser mais exato. A partir de começo de julho de 2026 e fica lá por 2 meses. Então, julho e agosto, você vai ter ali. É o momento em que a oposição de Plutão está acontecendo, né? De Júpiter e Plutão. É o período em que o berço fica ativo, né? Então, é uma tensão ali que pode nos ajudar a vencer alguma dificuldade nossa. Porque é o que eu digo sempre. Quem faz mapa comigo, às vezes a gente faz uma análise do mapa, e aí quando eu vou olhar os movimentos planetários, eu só procuro as coisas mais vermelhas, né? As coisas mais tensas. Porque quando está muito azul, aí aquilo ali flui, aquilo ali facilita. Mas é na crise que a gente aprende, é na crise que a gente vira uma chave, na crise que a gente consegue transformar alguma coisa, né? Então, aquilo ali é uma crise, aquilo pode desencadear crises pessoais, mas que são sempre oportunidades. No meio de uma crise é que a gente encontra oportunidade. E eu acho que o Júpiter, em oposição a Plutão, forma ali aquele berço e cria uma oportunidade para a gente quebrar o berço, sair do berço, romper o tampão do berço. Julho e agosto. Alguém mais? Obrigada, Haroldo. Valeu. Haroldo, meu amigo, meu professor, meu mestre, sempre meu mestre. Muito obrigada, viu, pela sua presença com a gente. Muito obrigada por ter estado conosco esse tempo, ter dado o seu tempo aqui para a gente. E obrigada a todos que acompanharam, que estiveram presentes. Eu lembro a vocês mais uma vez que se vocês consultarem nosso Instagram, Unipaz Pernambuco, vocês vão saber sempre das atividades que tem uma agenda mensal em que vocês vão saber todas as atividades que estão acontecendo. Então, um abraço para todos, um beijo no coração de todo mundo. Haroldo. Gratidão, Haroldo. E gratidão, gratidão. E uma semana bem boa para todo mundo, viu? Que sejamos felizes e abençoados. E Até que os breve. astros nos sejam favoráveis. E que os astros não sejam favoráveis. Da paz e Gratidão, luz, Haroldo. gente. A honra foi minha, obrigado. Já Valeu. falar. Assim, gratidão. Eu sou uma leiga, mas gostei muito da sua exposição, Haroldo. Um abraço. Obrigado. Muita paz. E eu fico agradecendo sempre. É um prazer imenso. Obrigado. Gratidão, Haroldo. Grande abraço. Abraço em Doutor todos. Alencar, muita paz.